Oi galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Essa aulinha aqui vai ser a parte 3 de histologia vegetal, os tecidos que a planta apresenta. E eu vou falar especificamente sobre tecidos de revestimento e os anexos. Vou logo te adiantar que essa é uma das aulas de histologia que mais cai na prova do Enem. Então, vamos junto! Vamos lá! Bom, agora eu vou começar a falar dos tecidos com funções, em comum. Então, primeiro vamos pegar os tecidos que promovem o revestimento da planta. Vou logo te adiantando que esses são os tecidos mais cobrados, são os que mais vezes caíram na prova do Enem, por exemplo, tá? Vamos lá. Primeiro tecido vai ser a epiderme. A epiderme, pessoal, ela vai ser localizada recobrindo estruturas primárias. Aí vamos lembrar, filho. É que a planta tem dois crescimentos. Quando a planta está crescendo em comprimento, a gente chama de crescimento primário. Quando a planta está crescendo em espessura, chama crescimento secundário, tá? Então, enquanto a planta está em crescimento primário, o corpo dela é revestido pela epiderme, tá bom? Quando começar o crescimento secundário em espessura, aí vai aparecer um segundo revestimento que eu vou já explicar para vocês. Tudo bem, gente? Vem cá comigo, então. Como é que é a epiderme, filho? Dá uma olhadinha. Ele é formado por uma só camada de células, tá aqui o desenho, ó. Uma única camada de células, tá? As células são justapostas, quer dizer que elas ficam coladinhas umas nas outras, ó. E elas têm a aparência achatada, tá aqui, ó. Além disso, muito cuidado. As células da epiderme não têm clorofila, então elas são aclorofiladas. Outra coisa muito importante. Em cima da epiderme, ou na superfície da epiderme, existe uma camada de cera chamada cutícula, que eu estou representando de azul aqui, ó. E ela é muito importante, filho, porque a cera, como é um lipídio, ela diminui a perda de água pela transpiração. Então, para muitos autores, a cera, essa camada de cutícula, é a adaptação mais importante que uma planta tem para evitar uma desidratação. Tanto que plantas que vivem em local mais seco têm uma cutícula mais grossa. E plantas que vivem em local que tem mais água disponível vão ter uma camada de cutícula mais fina. Tudo bem, filho? Vem cá. Agora repara bem, as células epidérmicas, elas vão formar os anexos, que são estruturas especiais, que são muito importantes e muito cobrados, tá? Então vamos lá. Primeiro anexo que tem na epiderme, eu acho que é o mais cobrado, são os estômatos. Estômato é assim, ó. Eles são poros microscópicos que você encontra principalmente nas folhas, tá? Aí o estômato, ele tem duas partes, filho. Ele tem essas duas células aqui, ó, em formato de rins, que são as chamadas células guarda, e tem um orifício entre elas, bem aqui, ó, chamado ostíolo. Esse orifício, filho, ele pode abrir ou pode fechar, tá? Então, esse esporozinho, ele é ativo, tá? Esse porozinho aqui, ele pode abrir ou pode fechar. Tudo bem essa história? Por que ele abre e fecha? Vem cá. É que ele vai ajudar a planta em três funções. Primeiro, filho, é através desse poro do estômago que eu vou ter trocas gasosas. Então, é por aqui que entra oxigênio ou gás carbônico, e sai, por exemplo, oxigênio também. Tudo ok? Outra coisa importante, filho, o estômato é a única parte da epiderme que tem cloroplastos. Pode reparar que essas bolinhas azuis que eu botei aqui, ó, são cloroplastos que ficam na célula guarda. Então, como eles têm cloroplastos, é justo dizer que eles auxiliam na fotossíntese. É uma estrutura que realiza a fotossíntese. Entendeu, filho? Mais uma. Por aqui pelo estômago também, a planta elimina vapor d'água. E toda vez que a planta libera vapor d'água, a gente chama isso de transpiração. Olha uma coisa, vamos lembrar aqui na aula importante, filho. A planta absorve água do solo pelas raízes, Aí ela absorve água. Aí a água vai subir por um vaso, que eu vou explicar, chamado xilema, tá? E pelo xilema, a água chega até as folhas, que é onde acontece a fotossíntese. Só que o excesso de água é eliminado na forma de vapor. Aí nós chamamos isso de transpiração vegetal. E quem libera esse vapor d'água são os estômatos também. É por isso que ele abre e fecha. Tem momentos que a planta vai transpirar mais, porque tem mais água sobrando,
E tem momentos que a planta vai transpirar menos, porque eu tenho menos água disponível. Deu para entender direitinho? Por isso que ele tem que ser um poro mecanicamente ativo. Tudo bem? Eu vou gravar uma outra aula para vocês que vai ser de fisiologia. Aí eu vou explicar como funcionam os estômatos, tá? Eu vou explicar como acontece essa transpiração vegetal numa outra aulinha que eu vou gravar para vocês. Conta comigo, tá? Vem cá, filho. Agora vamos conhecer o segundo anexo. Vamos lá. O segundo se chama tricoma. Tricoma. Cuidado, tá? Olha só. O tricoma ele tem muitas formas. Olha os desenhos que eu trouxe. Ó. Essa imagem aqui é de um tricoma. Ó. Tá? Essa imagem também é um tricoma. Essa imagem também é um tricoma. Tá? Tricomas. Tem muitas formas, tá bom? E ele tem duas funções bem legais. A primeira é proteção contra a perda de água. Caiu no Enem essa. Ele falava no Enem de uma planta que ela tinha na gema apical, ela tinha pilosidades. O que é isso? É que na gema apical é a parte mais alta do caule, né? E eu tinha vários tricomas como esse daqui, ó. E quando eu tenho vários tricomas reunidos, eles acabam criando uma camada isolante térmica, que ajuda a diminuir a perda de água. Legal, né? Olha uma outra, filho. O tricoma também serve para secreção. Ele também faz secreção na planta, tá? Aí ele pode secretar óleos, por exemplo. Ele pode secretar enzima digestiva, que são usadas pelas plantas insetívoras ou plantas carnívoras, por exemplo. Tá? Ainda tem mais. Ele pode secretar também substância urticante. Urticante, filho, é que causa coceira. Por exemplo, no estado do Pará, existe uma planta muito característica que é a urtiga. E essa urtiga, na folha dela, ela tem a parte superior da folha, né? E a parte inferior. Na parte superior tem muitos tricomas que secretam substância urticante e nessa substância tem o mesmo princípio ativo que tem na picada da formiga. E aí, em contato com a pele, aquilo causa uma urticária, aquilo causa uma coceira muito grande. Deu para entender? O próximo agora se chama escamas. Ó, aqui eu tenho a epiderme e eu teria essas estruturas aqui, ó, são as escamas. Olhando de cima, tem um aspecto meio redondo, sabe? Mas ele é formado assim, ó. Tá? Ele é meio discoide. Bom, para muitos autores, são tricomas modificados, mas é cobrado na prova separadamente, tá? Escama. E qual é a função dele? Dupla. Primeiro, elas protegem contra a desidratação, porque elas acumulam ar aqui, ó, criando uma camada isolante térmica, tá? Segundo, elas também ajudam na absorção de nutrientes da chuva em epífitas. Para quem esqueceu, a planta epífita é aquela que vive sobre outra planta, mas sem roubar nada. Tanto que ela usa nutrientes da chuva, ela acumula os nutrientes aqui nessa escama, tá? Tem 3 plantinhas epífitas que são muito cobradas em prova, filho. É a samambaia, a orquídea e a bromélia, tá? Elas apresentam essas adaptações. Tá legal? Olha o próximo, filho. Outro anexo são os pelos. O pelo é meio restrito às raízes, tá? Fica na raiz. E eles são assim, ó. São estruturas mais compridinhas, né, na raiz. E serve para quê? Para absorção de água e sais minerais do solo. É através do pelo que a planta absorve nutrientes presentes no solo. Tudo bem? Então é específico da raiz. Fechado? E olha uma coisa legal. Se a planta estiver num solo que tem mais água disponível, aí ela vai ter menos pelos. Se ela estiver num solo que tem menos água disponível, aí ela tem que ter mais pelos. Por quê? Ela tem que ter mais pelos para aumentar a superfície de absorção, já que o solo é pobre em água. Tudo bem? Essa reflexão já veio em prova. Olha outra, filho, vem cá. Outro anexo seriam os hidatódios. O que é esse hidatódio? Vamos lá. Eles são porozinhos microscópicos, você não vê, e eles ficam na extremidade das folhas, na pontinha das folhas, tá? Para que eles servem? É que eles promovem um fenômeno chamado gutação, olha a palavra, gutação, ou sudação. O que é isso aqui? É a eliminação de gotinhas d'água. Não confunda com transpirar, tá? Transpiração é liberar vapor d'água. Gutação é liberar gotinhas d'água. E quando é que a planta faz isso? Ela faz naquele momento, né, que eu tenho água excessiva no interior do vegetal. Então, às vezes, você pega a ponta da folha e está saindo uma gotinha, aquilo é uma gutação realizada pelo hidatódio. Tá bem, filho?
E o último anexo da epiderme são os acúleos. O acúleo é muito interessante porque ele é uma estrutura pontiaguda. Imagina que aqui eu tenho a epiderme, ó, esse é o acúleo. Então, olhando assim, né, de primeira, ele lembra muito um espinho, mas ele não é um espinho. Por isso que eu botei aqui, ó, são falsos espinhos. Por quê? Porque o espinho verdadeiro é uma folha atrofiada ou é um ramo atrofiado, um galho atrofiado, tá? Esse acúleo não, eles são só células epidérmicas. Ele não é nem folha e nem ramo. Por isso que ele não é um espinho verdadeiro, tá? E outra curiosidade, filho. Quando você olhar uma estrutura pontiaguda e você ficar com dúvida se aquilo é um espinho ou um acúleo, o que você faz? Dá um peteleco, bate naquilo. Se ele quebrar com facilidade, é porque é um acúleo. Os acúleos se soltam com facilidade porque eles não têm vasos condutores no seu interior. Não tem o xilema, não tem o floema. Por isso que ele se desprende facilmente. E para que serve essa estrutura? Proteção contra predadores. Se um animal predador se aproximar do vegetal, né, ele vai se ferir no acúleo e aí possivelmente ele deixa de visitar, de maltratar aquela plantinha. Deu para entender? Bem, filho, agora vamos conhecer o segundo tecido que faz o revestimento da planta, tá? Ele se chama agora periderme. Olha o nome, periderme, cuidado, tá? Só que tem um detalhe, esse aqui só vai estar presente em vegetais que têm crescimento secundário, ou seja, só vai estar presente em plantas que crescem em espessura, tá? Assistam a aula 2 que eu expliquei isso. Mas só para mostrar para vocês, as plantas que crescem em espessura são somente as angiospermas, que são as frutíferas, tá? Angiospermas e do tipo dicotiledôneas, e também as gimnospermas, que são os pinheiros. Tudo bem? Nessas plantinhas, filho, o que acontece? Olha só para cá. Elas têm uma parte mais central, essa aqui seria uma imagem do caule, tá? Tem uma parte mais central, que é o chamado cilindro do centro, né, central, e tem uma parte mais externa. Muito bem. Nessa parte mais externa da planta vai surgir um meristema secundário. O nome dele é felogênio. Então tá aqui ele, ó. Você tem que identificar que o felogênio é um meristema secundário, tá? Só para lembrar, ele surgiu pela desdiferenciação de células do parênquima, ou seja, é tecidos adultos que voltaram ao estado embrionário com capacidade de realizar mitose, tá bom? E aí surgiu o felogênio. E aí o que o felogênio faz? Esse felogênio forma duas camadas de células. Vamos lá. Para fora, ó, para cá para fora do felogênio, ele forma uma camada de célula chamada suber, e para dentro aqui, ó, mais interno aqui, ele forma uma camada de células chamada feloderme. E aí se você juntar essas três camadas, ó, se você juntar o suber mais o felogênio e mais a feloderme, esses três juntos se chamam periderme. Tudo bem? Então, esses três juntos, ó. Aí o suber, que é essa parte mais externa, tá? Esse suber é o que vulgarmente é chamado de cortiça. É ele que é a cortiça, que é usada para fazer, por exemplo, a rolha do vinho. É esse suber aqui, ó. Aí eu separei para vocês coisas fundamentais. Vamos lá, filho. Primeiro, o suber é formado por células, né? Que tem parede celular, tá? Parede celular impermeável. Por quê? É que na parede celular do suber, além de ter a celulose, também vai ter um lipídio chamado suberina. E aí a parede fica impermeável. O problema, filho, é que como a parede está impermeável, a célula não consegue realizar trocas. Então nada entra na célula e nada sai da célula. E por isso ela acaba morrendo. É por isso que nós dizemos que as células que formam o suber são células mortas, ó. Ele é conhecido por nós como um tecido morto. A célula vai morrer e vai ficar apenas a parede celular. Tudo bem? O suber é formado só por paredes celulares. Outra curiosidade, filho, ó. Essa camada chamada suber, né, ela vai dar proteção para a planta. Ela funciona como um isolante térmico, para que a planta não superaqueça quando pega muito sol, ou não fique muito fria, no ambiente muito frio.
Segundo, também serve para proteção contra choque mecânico. Tá? Então, se você bater na planta, o Suber protege a planta daquele impacto. Tudo bem? Agora, uma curiosidade, filho. Como o Suber é formado por células mortas, a gente imaginava que o Suber fosse intransponível, ou seja, que nada pudesse entrar, né, passar pelo Suber. Mas não pode ser assim, porque a planta tem que respirar. Então, o oxigênio tem que passar pelo Suber e o gás carbônico tem que passar pelo Suber. E como é que isso acontece? É assim, ó. É que no Suber existem orifícios. E esses pequenos orifícios que tem no Suber permitem a entrada e saída de gases. Aí o nome desses orifícios é lenticelas. Tá bem? Então o Suber não é tão intransponível. Ele tem alguns orifícios, tá? Lenticelas. Tudo bem? E a feloderme, ó, essa camada aqui, ela fica para baixo do felogênio, ó, bem aqui. E a feloderme? A feloderme é somente um tecido que ajuda a fazer preenchimento. É um tecido que somente ajuda a planta a ficar mais larga, realmente. Deu para entender? E aí, filhotes, curtiram? Deu para entender direitinho? Agora, ó, é muito importante você ir pausando o vídeo e anotando tudo que eu falei aqui para vocês, para fixar, para revisar. E depois tentar fazer exercício para ver se entendeu legal e se consegue aplicar o que você aprendeu, tudo bem? Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar no canal com a gente. Não deixa de te inscrever e compartilhar com o máximo de pessoas. Beijo!